Antes de fazer a instalação do chuveiro, você precisa fazer um diagnóstico de como está a situação. O que eu identifiquei é que são dois cabos da mesma cor, não tem aterramento e eu ainda não sei se são fase neutro ou fase-fase. Para identificar, eu vou usar um detector de tensão. E como eu falei na aula sobre ferramentas, o melhor desse detector é que ele funciona com fio isolado. Bom, o detector usou somente um fio. Já sabemos que existe somente uma fase. Eu vou identificar essa fase com um pedaço de fita isolante. Uma observação importante: não existe posição para os cabos do chuveiro. Eu estou identificando os cabos para padronizar a instalação, apenas por isso. Eu vou trocar não só o chuveiro, mas também o cano. Esse chuveiro está queimado, além disso tudo, os fios estão curtos. São fios rígidos mesmo. Eu vou ter que aumentar eles, o que é uma coisa boa. Quanto mais problema, melhor. Mais informação eu consigo passar para vocês. Feito o diagnóstico, vamos desligar o disjuntor. Desligo o disjuntor. Normalmente o disjuntor do chuveiro é o que tem maior capacidade de corrente. Aqui na minha casa eu já sei qual é. Mas se você tiver com dúvida, desliga todos. Essas são as ferramentas e materiais que iremos usar. Um alicate universal e um alicate de bico. Uma espátula para limpar a caixinha que está muito suja de massa corrida. Uma fita isolante para isolar as conexões elétricas que nós vamos fazer. Um veda-rosca para vedar as conexões hidráulicas. Duas luvas de compressão para prolongar os fios que vêm do quadro. Eu optei por elas porque elas ocupam pouquíssimo espaço na caixinha e são um excelente conector. Um isqueiro para comprimir um tubo termo retrátil azul, para deixar o neutro identificado. E óculos de proteção, segurança sempre em primeiro lugar. Com o disjuntor desligado, eu volto a refazer o teste de tensão. Nem a fase, nem o neutro estão acusando nada. Somado a isso, eu estou usando botina. Botina é indispensável, como vimos na aula sobre segurança. Tomadas as devidas ações de segurança, eu posso trabalhar tranquilamente. Eu vou desfazer essas emendas, retirar esse chuveiro queimado e esse cano velho. Com o auxílio da espátula, você vai retirar o material que está agarrado na caixinha, seja resto de massa corrida, massa de concreto, massa de piso, rejunte, enfim. Tem que deixar o ambiente bem limpo. É uma atitude simples, mas é um diferencial entre os profissionais, podem acreditar. Vamos prolongar esses fios. Para fazer isso, desencapa 1,5 cm dos fios para emendar com a luva de compressão. É bem simples de executar. Com os condutores dentro da luva, basta comprimir a luva usando o prensa terminal do alicate. Aperta com muita força mesmo. Faça isso mais de uma vez ao longo do corpo da luva. Pessoal, eu escolhi a luva de compressão porque ela ocupa pouco espaço e eu tenho que usar uma fita isolante ou uma fita de alta fusão para cobri-la. O cobre, quando exposto à umidade, ele reage quimicamente, ficando oxidado e gera mau contato. Um exemplo muito famoso é a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, que um dia já foi da cor de cobre, mas com a oxidação ficou com aquele tom esverdeado. Para isolar, você tem duas opções. Como nós vimos na aula sobre emendas, você pode usar tanto a fita isolante quanto a fita de autofusão. Se você quiser usar a fita de autofusão e a fita isolante depois em cima da fita de autofusão, também pode. Eu vou usar somente a fita isolante, eu vou fazer uma boa sobreposição de fita e uma observação que não custa lembrar. Sempre deixa a fita bem esticada e bem firme em cima da parte condutora, onde foi feita essa emenda. Após fazer as emendas, você vai colocar a tampa da caixinha, o acabamento de uma vez, porque não vai ter como colocar depois. É só colocar mesmo, não precisa parafusar ainda não. Vamos fazer as conexões hidráulicas. Uma dica aí que eu considero valiosa, pessoal, se você não usa o chuveirinho e quer tampar aquele furo que fica para ele no chuveiro, é simples. É só você cortar um pedaço pequeno da mangueira dele e coloca ele de um lado e a parte do furo do chuveiro do outro. É bem tranquilo de fazer, você não vai precisar de isqueiro para ficar esquentando a ponta nem nada, encaixa normalmente, é só fazer o movimento de giro aí que vai encaixar perfeitamente. Agora você vai enrolar o veda-rosca na rosca do chuveiro que faz conexão com o cano do chuveiro. Sempre enrole no sentido horário, que é o sentido de rosqueamento do Brasil. Se fizer no outro sentido, no sentido anti-horário, pode embolar e não vedar direito. Seja generoso, dê umas 10 voltas aí com o veda-rosca
E sempre toma cuidado para se certifique, aliás, de não deixar o veda-rosca interromper o fluxo de água, né? Entrar aí nessa parte do fluxo de água. Se entrar, você tira com o dedo mesmo, só para deixar o caminho livre para a água. Esse modelo de cano não tem jeito, pessoal. Você tem que rosquear o chuveiro nele antes de rosquear no cano da parede. Após enroscar ele aí, passa os cabos por dentro desse cano, ele é vazado. Seria o acabamento, né, para esconder os cabos. Se tentar fazer isso aí depois que colocou na parede é uma luta. Dá para fazer, mas é um sofrimento desnecessário. É melhor fazer isso agora. Depois de passar o cabo nos canos do chuveiro, você vai passar bastante veda-rosca nessa rosca dele aí também. Sempre tomando cuidado para não obstruir a passagem da água. Se obstruir, passa o dedo aí para tirar. Aí é bem mais fácil que não tem os cabos para atrapalhar igual lá no chuveiro. Pronto. Lembrando também, sempre no sentido horário. Agora é só rosquear na parede, no cano que vem da parede. Não precisa apertar demais, demais não, tá, pessoal? Até ficar firme. Ficou firme, pode parar. Antes de fazer as conexões elétricas, nós vamos testar para ver se tem algum vazamento de água. E tem, vazamento no próprio chuveiro. Eu vou corrigir, é só dar uma apertadinha aí que fica bom. Eu sempre faço essa conferência antes, pessoal, e recomendo vocês a fazerem também, porque se você detectar algum vazamento de água depois de fazer as conexões elétricas, você vai ter muito trabalho desnecessário para corrigir o problema. Não detectei mais nenhum vazamento nas conexões hidráulicas, agora nós podemos concluir. Sempre que for fazer isso, pessoal, usa um balde, usa essa dica do balde aí para não deixar o chão molhado. Coloca o acabamento de uma vez, antes de fazer as conexões elétricas. Esse acabamento normalmente ficaria nos cabos do chuveiro, mas não teve jeito. Os cabos do chuveiro estão curtos e o acabamento vai ficar nos cabos pretos. Na verdade, vai cobrir as emendas elétricas, né? As emendas deveriam ficar na caixinha, mas o cabo não tem comprimento para chegar até lá. No neutro eu vou colocar um termocontrate azul para identificar ele. Pode ser uma fita isolante também. É bom fazer isso para caso algum dia for fazer alguma intervenção, o neutro já está identificado. Pessoal, a posição do neutro e da fase é indiferente na ligação do chuveiro, pode ficar tranquilo. Se fosse um chuveiro 220 volts com duas fases, seria instalado do mesmo jeito. A conexão dos cabos do chuveiro com os cabos de alimentação principal será feita por emendas de fio a fio. Eu optei por essas emendas por três motivos. Primeiro, a emenda de fio a fio bem executada é tão confiável quanto as emendas usando conectores. Segundo, pela necessidade de ter que isolar. O cobre, quando fica exposto à umidade, ele oxida, fica esverdeado, gera mau contato, aquecimento e até derretimento. E o terceiro, o acabamento fica muito bom, vocês vão ver no final. Após desencapar uns 5 centímetros de cada cabo, você vai cruzar os dois e começar a enrolar um no outro. É bem simples, a gente viu isso na aula sobre emendas. Agora nós vamos finalizar o aperto com os alicates. Você vai segurar com um alicate e apertar com o outro. Segura mais ou menos no meio da emenda. Aperta bastante mesmo, a emenda não pode ficar folgada para não gerar aquecimento, por mau contato. Depois que apertar de um lado, aperta do outro lado também. Faz a mesma coisa, segura no meio e vai torcendo com outro alicate do outro lado. Terminada a emenda elétrica, você vai fazer a isolação dela com a fita isolante. Lembrando, a fita isolante não tem a função de segurar a conexão elétrica, isso consta na norma. Ela tem a função apenas de isolar a eletricidade. Faça uma boa sobreposição dessa fita isolante. Além da eletricidade, ela vai isolar também o cabo da umidade, protegendo esse cabo da oxidação. Deixa ela bem esticada. Faz a segunda emenda também do mesmo jeito. Eu vou pular a execução dela para a aula não ficar muito longa, vocês já sabem fazer. Notaram que tem pouco espaço aí para passar o rolo de fita isolante? Tem um macete muito simples, é só você pegar um pedacinho de lápis ou uma pilha ou uma tampa de caneta e enrolar a fita isolante nesse lápis.
Enrola o tanto suficiente que você usaria para isolar esse cabo. Dá bastante volta mesmo aí, se for necessário passa de novo. Depois é só enrolar esse pedacinho de lápis no cabo. É bem simples de fazer, evita um transtorno danado, é um macete bem simples de executar. Agora é só colocar o termo contrátil por cima. Pessoal, só o termo contrátil já seria o suficiente para isolar aí, mas eu quis mostrar isso até para divulgar esse macete para vocês também. Não teria como eu divulgar se eu não fizesse isso, né? Depois de cobrir com o termo contrátil, a gente vai usar o isqueiro para ele contrair. Não precisa aqueles sopradores térmicos caros, até porque poucas pessoas usam o termo contrátil. Eu estou usando ele aí mais para identificar o neutro mesmo. Lembrando sempre que a chama deve ficar distante do termo contrátil. Tem que chegar nele só o calor, não a chama, senão ele perde as propriedades isolantes dele. Pronto, agora é só colocar os acabamentos. Mas antes, um breve resumo do que foi feito. A primeira coisa que eu fiz foi um diagnóstico da situação. Eram fios rígidos que estavam alimentando esse chuveiro, eles tinham 6 milímetros de seção, eles estavam curtos e não estava identificado o neutro e a fase. Além disso, não tinha aterramento. Prolonguei esses fios usando cabos, que é mais fácil para poder fazer emendas de fio a fio com os cabos do chuveiro. E para isso usei luvas de compressão como conector. Isolei essas luvas de compressão com fita isolante mesmo, e finalizei a ligação usando emendas de fio a fio, emendas de prolongamento. Apertei com o alicate e isolei essas emendas com fita isolante. Para finalizar, coloquei o tubo termocontrátil no fio do neutro para identificá-lo para futuras intervenções. Como a casa não tem aterramento, então você não vai ligar o cabo do aterramento do chuveiro em lugar nenhum. Não vai ligar o cabo do aterramento com o neutro em hipótese nenhuma. Se por algum motivo esse neutro faltar, a fase vai procurar uma referência nesse cabo de aterramento, que está em contato direto com o cabo do neutro que está faltando. Então a referência dessa fase vai ser o cabo de aterramento que está em contato com a água e a água está em contato com você. Olha o risco disso. Você simplesmente vai pegar esse cabo do aterramento do chuveiro e colocar ele para dentro. Bom, pessoal, finalizamos. Agora é só colocar o acabamento do cano do chuveiro. Pronto, vai lá ligar o disjuntor para poder testar. Sempre que for testar, coloca na água fria primeiro, para ele encher de água para ele não queimar. Com água quente. Funcionando perfeitamente, sem nenhum problema. Vejo vocês na próxima aula.